Graça e paz do Senhor Jesus. Que bênção, né, que está sendo o nosso retiro. Eu creio que tem sido um marco nas nossas vidas. O Senhor está trabalhando, o Senhor está nos moldando. Ontem, quando nós estávamos ali recepcionando para algumas mulheres, eu disse para elas assim, ó, que Deus te quebre todinha hoje. Se Jesus amado, depois eu vi o poder que foi essa palavra, né? A gente tem que ter consciência daquilo que a gente fala, mas para algumas pessoas eu falei isso, que Deus realmente te quebre. Porque o quebrar do Senhor é de uma forma que Ele depois conserta, né? E isso é que é bom, a gente saber que o nosso oleiro, Ele desfaz e depois nos refaz, né? E eu louvo a Deus por essa manhã. Desde ontem, Deus está ministrando, Deus está falando. E ontem, quando nós chegamos ali no quarto, eu mostrei para a Pri o que Deus tinha ministrado no meu coração. E foi muito interessante, porque até alguns versículos que ela falou aqui estavam incluídos também na pregação. Então, a gente está no mesmo rio, no mesmo espírito. E hoje o que eu queria falar para vocês é a família, sobre família. Família, a casa do oleiro. Amém? Então eu queria que você prestasse atenção, que eu vou falar alguns temas para mostrar para você que Deus trabalha em primeiro lugar em nós, mas também no meio da nossa família, e isso é o trabalhar do Senhor, que a gente também tem que se permitir, entendendo que Deus está nos amassando ali na família mesmo. Quero louvar a Deus pela vida da Lúcia, da Luana, da Fafá, né? E da Dila, que tiveram hoje de manhã aqui, que tiveram assim um tempo maravilhoso da ministração da palavra e a gente pôde conhecer um pouquinho da vida delas, né? Para quem não conhecia, o testemunho da Lúcia, o testemunho da Fafá, mulheres que Deus realmente quebrou, né? E hoje tem sido um vaso aqui na casa do Senhor, para a glória dele, né? Então eu louvo a Deus por tudo que já foi ministrado aqui. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Jeremias 18, que é a nossa base de todo o nosso retiro. Nós vamos ler novamente, para a gente não esquecer desses versículos, que foi assim uma chave na nossa vida, nesses dias, né? Esses dois, quase 24, mais de 24 horas, né? A gente fala 2 dias, mas nem foi 2 dias inteiros. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Aqui o Senhor levou um profeta, o profeta Jeremias, que profetizou durante 40 anos, no tempo do exílio ali, né, do povo de Judá, quando estava no exílio da Babilônia. Então foi um profeta que chorava muito, porque ele clamava, ele chorava, ele sentia a dor do povo dele estar sendo escravizado. E o Senhor levou ele para falar algo profético para aquela nação, mas que isso se aplica na nossa vida, como está sendo nesses dias, né? O Senhor é o nosso oleiro, nós somos os vasos, e o Senhor quer fazer de nós um vaso de honra, não de desonra. E a gente vai ver alguns pontos que eu coloquei aqui, de que forma Deus trabalha na nossa família para nos transformar nesse vaso. Amém? Então, a gente leu ontem com a Priscila, né, Gênesis 2:7, que fala sobre da forma que Deus nos criou, nos levou, né, tirou a gente do barro, do pó, ele fez a gente do pó da terra,
A gente já viu isso ontem, a Priscila bem explicou. E a gente ouviu a Lúcia falando sobre Isaías 64:8. Olha para vocês verem. A gente não falou nada uma com a outra. E o Senhor foi ministrando os versículos todos iguais. Isso é muito bom, saber que a gente está nesse mesmo espírito. Então eu queria que você entendesse nessa tarde que a nossa família é o nosso primeiro laboratório. É o nosso nossa primeira momento, nosso primeiro estágio de que Deus quer trabalhar em nós, é na nossa família. Aí você diz assim, pois é, então. Mas aí eu sou solteira ainda, tem algumas solteiras aqui. Então Deus vai trabalhar através dos seus pais. Ah, eu sou casada, Deus vai trabalhar através do seu marido. Ah, então eu sou separada, Deus vai trabalhar em você. Ou então através dos seus filhos, se ele ainda estiver com você. Então, nós vamos ver alguns passos que a gente pode entender esse processo de Deus. Amém? Então, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Efésios 5. Vamos abrir 5. Deixa aberto aí. Quando a gente vê a criação do homem e da mulher, a gente vê também que Deus nos colocou ali no jardim como o quê? Como uma auxiliadora. Então, Deus nos criou através da vida de Adão, através da costela de Adão. O Senhor formou a mulher e nós somos nessa descendência de Eva no quesito de formação, né? Então, aqui em Efésios, Paulo fala assim: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Essa palavra é um pouco difícil para algumas mulheres, soa até, chega, dói os ouvidos. Nesse tempo que a gente está vivendo, falar em submissão é quase que uma afronta, uma humilhação para as mulheres, mas é algo tão espiritual que, se a gente entendesse, a gente não passava por certos tipos de situações. Então, o primeiro lugar que Deus nos molda é na família, mas existem as ferramentas que o Senhor vai usar. Assim como ontem a Priscila explicou muito bem que ela foi lá numa olaria que faz aquele barro, que tem as ferramentas para fazer. Então, essas ferramentas também estão dentro da nossa casa. E uma delas é o nosso marido. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus do céu, eu acho que eu casei enganada, porque o marido que eu casei não é esse que eu tenho agora. Parece que mudou. Mas não é, é porque Deus está usando ele como ferramenta para nos levar a esse lugar de vaso. De um vaso perfeito, de um vaso aprovado, de um vaso que já passou pelos estágios todos, né? E quando a gente vê que a palavra do Senhor diz: sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, a gente tem que entender que isso é espiritual. E se a gente coloca isso em prática na nossa vida, e essa submissão é você estar na mesma missão, ou você estar de acordo com seu marido, dentro daquilo que Deus planejou para você como mulher ou como casal. Então, se teu marido tem um chamado, vamos dizer assim, ministerial, ou até mesmo uma empresa, ou seja o que for, que Deus colocou você do lado dele, você tem que quê? Sujeitar ele. De que forma? Sempre andando alinhado com aquilo que Deus tem na vida dele. Porque o Senhor tem compromisso de chamar a responsabilidade primeiro ao homem, né? Ele vai prestar conta diante do Senhor da responsabilidade que lhe cabe. E uma das responsabilidades justamente é ele falar sobre a mulher. Quando diz assim, que a mulher, né, o Senhor já lavou, que ela vai ser, o Senhor vai, compara com uma igreja sem ruga, sem mácula, é o cuidado de Deus com a mulher, assim como Cristo tem com a igreja. Então, o homem que cuida bem da mulher, a mulher, ela é uma mulher bem cuidada. Ela é uma mulher amada, ela é uma mulher respeitada, ela é uma mulher que se submete, por quê? Porque ela sente o amor desse homem. E ela, de alguma forma, vai retribuir. E a melhor forma de retribuir é essa submissão. E essa submissão, uma das coisas que quer dizer essa palavra é respeito, é você respeitar, é você honrar,
é você não envergonhar, é você ser aquela mulher que é a coroa do seu marido, literalmente. Ontem nós vimos a nossa Miss Pijama aqui, a Fafá, né, recebendo uma coroa, e aquela coroa brilhava. Pena que não era de ouro de verdade, né, Fafá? Mas é o significado da mulher na vida de um homem. Nós somos a coroa dos nossos maridos. Então, quando esse homem tem uma mulher que se sujeita a ele, essa coroa brilha para onde ele vai. Ele sabe, as pessoas sabem que ele tem uma esposa que sábia, uma esposa que honra, uma esposa que respeita. Então, a submissão está ligada a isso. Mas os maridos da gente, como eu falei no começo, às vezes a gente pensa que o marido da gente mudou, é diferente de quando a gente casou, parece que mudou, não é aquele mesmo homem, mas o tempo vai mudando cada um de nós, vai nos moldando, a gente muda mesmo. As mulheres ficam mais, às vezes, irritadiças dentro de casa, cansada pelo dia a dia, a labuta de uma casa não é fácil. E a maioria das mulheres hoje tem 2 cargas horárias dentro de casa e trabalha também fora. Então, tudo isso faz com que a mulher olhe para o marido e às vezes diz assim, meu Deus, como foi que eu casei com esse homem? Mas Deus coloca os homens certos, porque Ele sabe que aquele homem ali vai ser a ferramenta que Ele vai usar para nos levar mais para perto de Deus. Então, os maridos da gente, a gente diz, o Itamar tem uma frase que diz, que sempre ele fala, que nós não casamos com quem a gente ama, mas a gente vai amar a pessoa com quem a gente casou, porque o dia a dia nos faz amar este homem, e ele vai ser a ferramenta que Deus vai usar. Muitas vezes ele vai apertar, muitas vezes ele vai ser aquela pessoa dura demais, às vezes ele vai nos colocar no eixo, às vezes ele vai, sabe, martelar, porque é a ferramenta que Deus vai usar. E eles são totalmente diferentes de nós. A gente não casa com gente parecida. Porque se nós fôssemos casar com pessoas com o mesmo temperamento e personalidade, ia ser chato, não era? Porque não ia ter aquela discordância, não ia ter aquela briguinha, que a melhor coisa da briga depois é fazer as pazes, né? Não ia ter nada de diferente, ia ser monótono demais, ia ser um casamento chato. Porque 2 pessoas iguais, que têm o mesmo gosto, que gostam de ir para o mesmo lugar. Geralmente o homem que gosta de praia, a mulher não gosta. A mulher que gosta de shopping, o homem odeia, né? Tem homem que ama cinema, tem homem que gosta de ficar em casa. Então é tudo o contrário da gente. Porque a gente se completa. Por isso se chama casamento. Por isso é marido e mulher. Amém? Eu queria que você abrisse também lá em 1 Coríntios 7. Quando a gente resolve, né, ter uma vida com Deus e procura obedecer a palavra do Senhor, a gente começa a entender muitas coisas. 1 Coríntios 7. Versículo 34, a parte final. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. As coisas desse mundo, quando fala aqui, não é você ir para o mundo, mas é como você vai agradar o teu marido para ele estar bem em casa. A Luana falando hoje, ela falou assim algo que é uma verdade, se a gente pensar. A alegria da mulher, a alegria de um lar, está na responsabilidade da mulher. E quando a gente não está bem, gente, nada funciona dentro de casa. Nada. Porque nós somos uma bússola, um termômetro dentro de casa. Então, quando os maridos são esses homens que Deus usa para nos formar, e a gente
coloque em prática de que nós temos que agradá-los, não como era no tempo do mundo, mas agora como mulheres de Deus, nós vamos agradar de que forma? Como eu falei para vocês, respeitando, amando, cuidando, servindo. Porque a gente quer fazer isso para Jesus que a gente não está vendo. E eu falo muito isso no curso Mulher Única, né? E também quando eu ministrava no Experiência. Jesus, ele é tipificado como nossos maridos. E nós como igreja. O marido da gente é tipificado como Jesus. E nós a igreja. Então, a gente ama tanto o Senhor e serve o Senhor e tem prazer em servir o Senhor. Por que que a gente não olha para o nosso marido vendo Jesus? Amando eles, honrando, servindo, como se estivesse servindo o Senhor. Porque os nossos maridos é uma figura de Cristo. E a gente precisa compreender essa verdade para a gente poder estar agradando também o coração do Senhor. Porque quando a gente faz tudo isso, Deus se agrada de nós e Ele nos abençoa e transforma os nossos maridos. Não é só eles que vão ser ferramenta na nossa vida, nós também vamos ser na deles. E muitas mulheres aqui são nervosas, têm um pavio curto, trabalham na vida de homens que são a calmaria em pessoa, porque ele é muito sossegado e a mulher é nervosa, irritada, é tudo para ontem, é aquela situação doida dentro de casa. Então, o marido é uma ferramenta e a mulher também é uma ferramenta do Senhor na vida desses homens. E eu tenho uma tese quando eu falo sobre isso, que eu penso assim: toda mulher tem um marido que merece. Você concorda com isso? Ou você acha assim, não, eu não merecia esse homem? Não, todas nós merecemos o marido que Deus nos deu. Porque, apesar de que foi a gente que escolheu, mas Deus nos direcionou a eles, para eles serem nossos companheiros, e assim eles vão ser o que? A gente vai ser uma só carne com ele. Amém? Queria que você abrisse lá em Salmos. Maridos são uma ferramenta do Senhor, né? Na nossa vida. Agora nós vamos ver os filhos. E foi bom a Priscila ter falado a questão de nora, porque eu coloquei aqui também que as noras e as sogras são uma ferramenta de Deus também para nos moldar, né? Salmo 127, 3. Versículo bem conhecido. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Quem aqui já não se olhou em alguma atitude do seu filho e lembrou, meu Deus, eu era desse jeito? Ou então, eu sou desse jeito? Personalidade, temperamento, atitudes. Os filhos da gente vêm também para nos quebrar, para nos amassar. Porque os temperamentos dele nos fazem muitas vezes olhar para eles e dizer assim, gente, para quem esse menino puxou? Ou para quem essa menina puxou? Aí você vai ver, é você purinha. E os filhos da gente nos molda. Quando a gente não entende o processo de Deus, que o marido da gente é ferramenta do Senhor para nos moldar. Ah, não aprendeu com o marido? Peraí, agora eu vou mandar um filho parecido contigo, que é para você aprender. Aí o Senhor vai lá, coloca um filho que é parecido em tudo você, que é para te olhar e ver um espelho. Não, Senhor, eu preciso mudar nisso, porque olha como meu filho está igualzinho eu. Eu preciso mudar a minha atitude, porque senão meu filho vai sofrer muito, ou a minha filha, e eu não quero isso para eles. Então, a gente acaba sendo forçada a mudanças por conta dos filhos, porque eles são bênção. Em Provérbios, né? A gente sabe muito bem, 22:6 diz que ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ele crescer não se desviar dele, né? Então a gente sabe que os filhos da gente, eles são um processo de Deus.
nasce aquela criança, coisa mais linda, e a gente sem acreditar com aquele bebê, vai crescendo, crescendo. Chega na fase da adolescência, é aquela guerra, porque eles acham que já são dono do mundo, que estão todos certos. A opinião deles é a certa e não tem negociação. Você tem que ter muita graça nessa fase, pedir para Deus mesmo: Senhor, me dá da tua graça, me faz ganhar o coração do meu filho, para eu não perder ele para as coisas desse mundo, porque a adolescência é uma fase que o inimigo luta muito para tirar os nossos filhos de dentro da casa do Senhor. Mas o Senhor, ele sempre nos dá os escapes, né? E ele nos faz ver que quando nossos filhos estão tratando com a gente, aquilo dói. Dói muito quando a gente ouve uma resposta meio atravessada de um filho. Quando o filho já está adulto, então, eu tenho 3 homens, né? Grandes. 3 homão. E os meus filhos sempre foram muito verdadeiros, muito sinceros, até demais. A autoestima deles sempre foi muito alta, todos 3. Então, assim, eles não têm problema de dizer, eu não sou isso, aquilo. Não, eles são bem resolvidos quanto a isso, todos eles. Mas quantas foram as vezes que a gente sentava para conversar e eles eram um instrumento de Deus para me dar um chacoalhão. Aquelas palavras duras que na hora não era bom para me ouvir, mas que depois eu ia refletir, meu Deus, eles estavam certos. Então, os filhos da gente são usados também para nos moldar. Quer ver uma coisa? Quando eles são crianças, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente fala alguma coisa igual, vai atender o telefone, toca o telefone, diz que a mamãe não está. Está aprendendo o quê? Está ensinando o quê? A mentir, né? Então, ele vai levar isso lá para frente. Tudo que a gente fizer como criança para eles, nessa fase, eles são que nem esponja, eles acham que aquilo é certo. A minha mãe está fazendo, então eu vou fazer. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas quando eles crescem, irmã, que sai dos 18 anos, misericórdia, eles são desafiadores. Desafiadores. Porque eles já vão trabalhar, já são dono do dinheirinho deles, eles acham que pode. Agora eu estou trabalhando, já estou com a minha vida preparando meu pé de meia, mas vive debaixo do nosso teto. Então quem manda lá é pai e mãe, não é filho. É pai e mãe ainda. Enquanto estiver debaixo do mesmo teto, tem que respeitar pai e mãe, né? Então os filhos são instrumento de Deus, sim, na nossa vida. Eles nos amassam, eles nos quebram. Eles fazem a gente chorar muitas vezes, de dizer assim, meu Deus, de quem que esse menino nasceu? Meus meninos aprontavam tanto que eu dizia, onde é que está a mãe desses meninos? De tanto que esses meninos me davam dor de cabeça, faziam eu passar umas vergonhas aí meia doida, nas escolas, diretora me chamando, chegava em casa, era aquela luta. Gente do céu, se vocês soubessem que esses meninos já aprontaram, para me quebrar, para me tirar meu orgulho, para me, sabe, ir para os pés do Senhor e orar e clamar pela vida deles, porque se não fosse isso, eu não via o que eu vejo hoje na vida deles, 3 homens de Deus, homens de família, homens de caráter, pessoas verdadeiras, homens responsáveis, que o Senhor fez, trabalhando também na vida deles. Cada processo que passaram, e eu louvo a Deus que muito deles, eu estava longe, com todas essas andanças que algumas sabem, né, que eu já fiz, que o Senhor permitiu isso. Eu louvo a Deus porque em muitos lugares a gente deixou frutos e a gente pode ver isso, né? O Senhor nos dá essa graça de contemplar que houve os frutos, né? Então a gente não foi para nenhum lugar desse em vão, não foi fora da direção de Deus. Foi o Senhor que direcionou porque Ele quis. Então eu vejo assim, eu achava que eu ia perder meus filhos, porque eles iam ficando pelo meio do caminho. Como na última vez que eu preguei aqui, eu deixava meus filhos nos lugares e cuidava dos filhos dos outros. E aí eu chorava, como assim, Senhor? Meus filhos estão largados de todo jeito.
Eu estou cuidando dos filhos dos outros, quem cuida deles? Me senti a pior mãe do mundo, porque a gente sempre tem culpa, né? Nós sempre temos um caderninho que a gente anota as culpas. Ai, meu Deus, eu devia ter feito mais, eu devia ter falado assim, eu devia ter aconselhado mais, eu devia ter corrigido mais. Eu, sei lá, a gente é. Mãe sempre tem culpa de alguma coisa. Eu penso que aqui não é diferente, ou sou só eu que penso assim? Eu acredito que a maioria das mães tem esse sentimento. Efésios 6, 4. Vamos lá. Deixa eu ver se ele coloca ali. 6, 4. Colocou. Olha só o que diz a palavra. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, crio-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando eu li esse versículo, a gente sempre está ouvindo, né, palavras principalmente voltadas para a família. E essa palavra assim, não irritem os seus filhos. Às vezes a gente pensa assim, acho que a gente fica provocando, fica instigando, fica, sei lá, irritando os filhos. Mas é uma palavra que você tem que ver que os filhos da gente, eles, quando têm os seus problemas, a gente não pode chegar com eles, somente quando eles querem abrir o coração. Eu não quero ouvir não, menino, vai para lá. Vem as besteiras tuas, não sei o quê. Não dá importância aos sentimentos deles. Então, a gente tem que dar importância aos sentimentos deles, mesmo se eles forem criança, adolescente, jovem, a gente tem que parar para ouvir o que eles têm para dizer. Porque se eles não falam para a gente, eles vão falar para o coleguinha do mundo que vai aconselhar de uma forma errada. E sempre a gente tem que ganhar o coração dos filhos para eles serem amigos da gente. Mas de uma forma não passando o limite do respeito. Porque tem pais que querem ser tão amigos que perdem o respeito dos filhos. Aí o filho já nem chama pai, é coroa, é velho, perde totalmente o respeito e não quer mais atender o que o pai pede, não faz as coisas que a mãe pede, fica totalmente entregue. Então a gente tem que não irritar os nossos filhos, mas criar na instrução e no conselho do Senhor. Queria que você abrisse agora lá em Mateus 10. Mateus 10. Trinta e 35. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mais espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da própria família. Lembra que eu falei para vocês que no começo a família da gente é o primeiro laboratório. Então eu sempre li essa palavra que eu pensava assim, poxa Senhor, mas eu não vejo nenhum versículo que tu fala que o genro vai ser contra os sogro, mas é as nora contra a sogra. E eu achava assim, gente, é muito dura essa palavra. Porque a gente tem mulheres aqui na Bíblia, o maior exemplo é Noemi e Ruth, né? Que tiveram uma aliança tão grande por ser sogra e nora, que eu achava assim, poxa, Jesus, tu veio mesmo para trazer o quê? Espada. Então, espada é o quê? É guerra, é luta. Já pensou? Nora contra sogra. E eu achava sempre dura essa palavra. E uma das coisas que eu sempre busquei no Senhor na minha vida foi procurar ser um pouco amiga das minhas noras. Porque eu penso assim, os filhos quando saem de casa, pelo menos os meus, eu entreguei os 3 no altar e disse, agora é com vocês.
né? Até aqui eu criei, Itamar junto, nós dois criamos. A partir de agora, vocês tomam de conta. Então, eu vi que os meninos, cada um tiveram o seu relacionamento, o seu casamento, a criação dos seus filhos, bem longe, graças a Deus. E eu falo muito isso, que sogra, a melhor sogra é aquela que mora longe. Salvo algumas situações, né, que Deus prepara mesmo para a gente conviver e o Senhor abençoa, como aqui eu e a Pri, né? Mas fora isso aí, geralmente o melhor é os filhos crescerem, principalmente os 10 primeiros anos do seu casamento, longe dos pais, para eles terem as experiências deles. E aí ninguém se mete. Pode brigar, fazer o que quiser, a mãe e o pai não estão vendo, eles se resolvem. Briga, a mãe já está bem, não tem pai e mãe para tomar partido. Né? Ontem a Priscila falou um negócio dizendo assim, que ela abria muito comigo algumas brigas que ela tinha com a Abel. E ela falava assim, o teu filho fez isso, isso, isso. Aí eu dizia, agora é teu marido. É filho da minha sogra. Então era muito doido isso, gente. Porque a Pri chegava e falava o teu filho. Ela esquecia que era marido dela, né? Então eu tinha que ouvir. E graças a Deus que muitas foram as vezes que eu só ouvi, né? Porque como mãe é difícil a gente ouvir, né? Ouvir a nora falar do filho e você sabe que muita coisa ela tem razão, né? Tinha razão na época. Mas você não pode tomar partido. Aí ela sempre terminava, depois que ela dizia um monte, ela dizia, mas você é mãe, né? Sempre vai ficar do lado do Abel. Você acredita? Vocês acreditam, né? Porque vocês conhecem a Priscila. Então era muito louca essa situação. E a gente precisa ter um jogo de cintura para não ganhar uma inimiga, né? Para ser amiga. Porque se não tiver a sogra e nora é uma via de mão dupla, gente. Cada uma tem que fazer a sua parte. Não é só um lado. Cada uma tem que fazer a sua parte. Porque você tem que entender o seguinte: o filho, quando ele começa a namorar, até ele não conhecer a esposa, você é a mulher da vida dele. Depois que conhece a namorada, acabou, você passou para o segundo posto. E quando chega os filhos dos filhos, vai descendo mais ainda esse degrau. Deixa de ser a prioridade. Agora, isso é errado? Não é, é de Deus. A gente fez isso também. Mas só que a gente esquece que a gente fez isso. E a gente acha que tem o direito de reclamar com os filhos ou de querer competir. São amores diferentes que a gente não vai suprir. A gente nunca vai deixar de ser mãe e as noras nunca vão deixar de ser esposa. Então a gente precisa se colocar no nosso lugar como sogra e tentar conviver bem para o bem-estar do filho, tanto para o lado dela quanto para o meu lado. A gente é muito resolvida assim, eu e a Pri. Cada uma na sua casa. Eu lembro quando a Pri morava ali na chácara que o pastor Álvaro tem, né, Pri? Ele queria que eu morasse na casa de frente. Eu disse, eu só vou morar se o senhor botar um muro bem alto aqui, ó, porque eu não vou perder a amizade da Priscila. Aí ele disse, meu Deus, é difícil, Ciro. Não, não é difícil, é fácil, mas aí vai tornar difícil, porque não dá certo. Não dá certo. Aí vai ser sempre alguma situação que pode trazer um estresse. Aí não vai dar certo. Então, cada um na sua casa. Então, hoje a Pri mora em apartamento, eu vou lá quando eu quero, ela vai lá na minha casa quando ela quer, e está tudo certo. A gente se respeita, cada uma tem seu limite, cada uma sabe da sua vida, e ninguém se mete uma na vida da outra. Mas foi preciso que a gente tenha uma convivência de respeito uma com a outra. E assim eu faço com as outras noras. Então, quando Mateus fala sobre isso aqui, que o Senhor colocou para ele, né?
que ele escrever, eu não vim trazer paz, mas espada, porque eu vou colocar o que? A filha contra a mãe, o homem contra o seu pai e a nora contra a sogra. Então, a gente sabe que só tem um caso na Bíblia que eu li até agora, que fala de genro, aliás, dois, né? Que é de Davi e Saul, né? Que quando Davi, depois que lutou com Golias, foi uma das coisas que ele ganhou como recompensa, foi ser genro, olha só, falando na Bíblia de genro, do rei, que era Saul. E também no tempo de Sansão, né, que fala que ele era genro do filisteu lá. Mas não fala o nome do filisteu, quando ele foi casar com aquela mulher lá do Filisteu, né? E são umas situações tão difíceis, porque nos dois casos, eles queriam se matar. Só isso, né? O sogro e o genro. Então, com as noras, essa palavra, ela é dura. Por quê? Porque o mundo trouxe uma conotação de sogra muito ruim. Fazem piadinhas, piadinhas maldosas, né? Feliz foi Adão que não teve sogra, né? Que sogra, ela tem que ficar num canto, porque chama que cobra gosta de ficar no canto, né? Enrolada, né? Chama que sogra é megera. Quando a sogra vai para casa, faz aquele estrago todo. Não, aí vira uma coisa, né? Eu não gosto, porque eu sou sogra. Eu tive minha sogra. Graças a Deus eu convivi com ela. E ela era uma mulher, assim, muito, muito humilde, mas muito sábia. E ela não tinha como passar para os 14 filhos, aliás, 15, né? Que ela adotou uma, ela achou pouco, aí adotou uma. 15 filhos, ela não tinha como ensinar muita coisa para eles. Ou ela cozinhava e lavava a roupa dos meninos, ou ela ia ensinar qualquer coisa. Então ela se preocupava mais com isso e as outras coisas eles foram aprendendo junto com um com o outro, né? Então a minha sogra, ela foi uma mulher muito sofrida e não tinha como eu cobrar dela qualquer coisa. Não tinha como eu dizer, a senhora não ensinou isso. Porque a mãe ensina. Agora, se o filho faz ou não, aí é problema dele. Mas toda mãe ensina o filho a como se comportar. A não ser aquelas mães que não ligam, deixam os filhos crescer e viver que nem batata aí no meio do mundo. Mas a mãe que tem a responsabilidade de criação, ela ensina como se comportar. Quando vai sair, diz, filho, não pede nada, não mexe nada. Já leva no banheiro para não ter que ir no banheiro dos outros, porque às vezes vai sozinho e faz besteira. Tudo isso são ensinamentos que a mãe vai passando, vai dizendo para ele assim, filho, vai escovar o dente, já tomou banho, lavou o pé, já esfregou atrás da orelha e tal, essas coisas que a mãe vai ensinando. Ensina a varrer uma casa, ensina a fazer uma comida. Eu estava conversando com a Sabrina ali, que meus filhos, dos três, o Calel é o que cozinha lá em casa. E ele cozinha muito bem. E os meninos, Rafael e Abel, aprenderam a cozinhar no básico. Mas eles não gostam. Só se for assim, no último dos últimos, para poder eles fazer qualquer coisa. Até um sanduíche, né, Pri? É uma luta. A Priscila que sabe, né, Pri? E eles foram criados o quê? Comendo todo dia, comidinha fresca, casaram, come de micro-ondas. Eu acho ruim, eu tô nem aí. Casaram, aí tem um que diz assim, o Rafael, ou é o Abel, não gosto de azeitona. Abel, não eu nem sei mais que o menino não come. Não gosta E Rafael é milho, não gosta de milho, que diz que milho, quem come milho é galinha. Vocês acreditam? Desse jeito. Casou, minha filha. As mulheres botam para comer azeitona, milho e come caladinho. Aí eu vou ficar preocupada com isso? Meu Deus, eles estão casados, eles que vivem a vida deles, eles estão bem resolvidos. E está tudo certo. Aí tem mãe que faz todos os gostos dos filhos, aí compra briga com a nora. Às vezes a Priscila, eu digo assim, eu não vou botar cheiro verde que o Abel não gosta. Aí ela disse, ai tia, pelo amor de Deus, coloca, porque lá em casa ele come e não fala nada. É assim mesmo.
E eu sempre coloquei essas coisas na comida. Aí depois que em casa vem com essa história de que não comia. Meu Deus do céu. Então, as noras são um instrumento de Deus na nossa vida. Eu olho para as minhas noras, cada uma delas, eu vejo algo que eu tenho de temperamento, de natureza, de manias, sabe? Então eu olho para elas e digo, Jesus amado, olha só, coitado dos meninos, porque acaba tendo um pouco de mim na vida delas, que elas são parecidas comigo, que eles reclamavam comigo quando moravam em casa. Foi. Pagaram a língua, né, Pri? O Rafael dizia assim, mãe, por que é que toda vez que a gente diz, vamos, a senhora dá vontade de ir no banheiro fazer xixi? Eu digo, eu não sei. Pergunta para a Tassi que ela faz toda vez que o Rafael diz assim, vamos. Peraí, Rafael, tem que ir no banheiro. Ele fica doido com isso. Está vendo? Tu quis tanto uma mulher parecida comigo, aí. Pagou a língua? Pois é. Aí a Tassi hoje trata ele assim. Então, tanto elas trabalham na minha vida, como eu também trabalho na vida delas. Porque eu não sou uma pessoa muito fácil, gente. Eu confesso que eu não sou fácil. Sou uma mulher muito justiça. A justiça está assim, aflorando na minha vida. E é uma luta que eu tenho comigo, porque essa mania de justiça própria é uma guerra. Eu oro, eu luto com isso, porque eu gosto das coisas muito certinhas. E às vezes eu não procuro entender as pessoas em algumas situações que talvez precise de eu ter mais longanimidade. E aí eu penso que a pessoa tem que ser parecida comigo, perfeitinha assim, procurar as coisas certinhas. E não é. Cada uma tem um jeito de ser, Deus criou a gente diferente. Aí é onde a gente entra que naqueles conflitos. E aí cria o quê? Uma situação que às vezes até é desagradável. Quando a Priscila falou para mim ministrar sobre a questão da família, a casa onde Deus começa todo o tratar, né, de nos moldar, eu fiquei pensando, gente, mas aí eu vou falar sobre o quê? Mas um fato que me marcou muito é sobre essa questão que eu fui estudar sobre nora, sogra, porque a gente acha que a gente está lutando com a pessoa, mas a própria palavra diz lá em Efésios 6:13 que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então a gente não está lutando com as noras, ou com os filhos, ou com o marido. A gente está lutando contra principados que querem tirar a gente do lugar que Deus quer nos colocar. E a gente acha que está lutando contra a pessoa. Aí cria uma inimizade, cria confusão, cria uns momentos tão ruins que a gente acaba se perdendo naquilo que Deus quer fazer. E esse retiro falando sobre vaso, gente, ele é muito para a gente pensar muito sobre esse tema e pensar em nossas vidas, porque nós somos esse barro. Quando Jesus ele nos chamou e nos resgatou, ele nos tirou da onde? De um lamaçal de pecado. E o barro ele sai da onde? De dentro da argila, daquele lamaçal, daquele lugar molhado. Jesus ele foi lá e nos tirou, assim como o oleiro vai nesse lugar onde tem esse barro e tira de lá aquele pedaço de barro, a argila, traz, ele está duro e ele precisa amolecer com água. E essa água é a palavra, é o Espírito Santo. E se a gente não tem o costume de ler a Bíblia para entender o que Deus quer de nós e buscar em oração o que Deus quer de nós, a gente não vai ser moldado. A gente nunca vai ser moldado, a gente vai ser todo o tempo aquele barro duro que o oleiro não vai poder mexer. Eu até coloquei aqui sobre essas figuras, né? Que o oleiro é aquele que molda, que é o próprio Deus. A roda, que é feita de madeira ou de alumínio ou de ferro,
É um movimento que é feito com a perna embaixo e com a mão em cima. Aquilo ali é a vida da gente e o mundo que está girando para a gente conviver, para a gente viver, né? A água serve para amolecer esse barro, que é a própria palavra, né? E também, irmãs, uma coisa que Deus me ministrou muito aqui. O barro também, ele se quebra, não só pela água, pela palavra, mas também pelas nossas lágrimas. As nossas lágrimas também servem para amolecer esse barro. Quantas de nós viemos à igreja, entramos e saímos, não derramamos mais lágrimas pelo Senhor, não nos quebrantamos, porque a lágrima é um quebrantamento. Quando você chora, você está se quebrantando e dizendo para Deus: Senhor, eu não sou nada sem ti. Mas não é falar da boca para fora, é falar sentindo. É quando você adora a Deus, entende o que você está cantando e se curva diante do Senhor. Senhor, tu és o meu único Deus e Salvador da minha vida. Eu não posso fazer nada, eu não sei fazer nada, eu não sei nem falar. O Senhor é que vai fazer por mim. Isso nos faz o quê? Sermos aquela mulher maleável, que se deixa ser ensinada. Eu fiquei maravilhada hoje de manhã vendo as meninas aqui em cima. Senhor, que coisa boa ver uma geração nova se levantando. Quem aqui tem mais de 60 anos? Maria, Renate. Eu já vou fazer no final do ano, se Deus quiser, 60 anos. Se Deus quiser, eu vou tirar minha carteira de idoso. Eu acho bom, sabe por quê? Porque o pessoal olha e diz: nossa, mas você não tem cara de idosa. Aí eu fico toda cheia, né? Porque o pessoal olha assim a cara da gente pelo tamanho. Eu acho que pensa que a gente é novinha pelo tamanho, não é pelo que a gente é, né? Mas as pessoas mais velhas, no caso, mais maduras, não falar mais velha, mais maduras, né? Quando a gente está mais nesse tempo, mais de amadurecimento, a gente fica mais quebrantado, a gente fica mais maleável, porque a gente já passou tanta coisa na vida, já deu tanta cabeçada, já deu tanta. Tropicou em tanta coisa, que eu fico vendo, tem mulheres que chegam assim: poxa, eu queria tanto ser igual a você, mas será que você aguentaria o processo que a gente já passou? Porque cada uma de nós temos um processo de quebrantamento, de Deus quebrar a gente, deixar a gente toda arrebentada e depois fazer de novo. Mas para Ele fazer de novo, Ele tem que moldar de novo, doer de novo, amassar de novo. Às vezes passa pelas mesmas situações que você não entende. Meu Deus, eu estou passando por isso de novo. É a roda. Espera aí, vou botar mais água, volta de novo. Deixa eu amassar de novo, volta de novo. Deixa eu amassar mais um pouco, porque eu volto naquele mesmo problema que eu não rompi quando deveria ter feito o que? Diferente. De que forma eu vou fazer diferente? Não reagindo da forma que eu reagia quando eu era aquele barro lá naquele lugar onde Jesus foi buscar, quando a gente era do mundo, pecadora, cheia de defeito, cheia de manias, cheia de vícios, cheia de eu, cheia de orgulho, cheia de prepotência, cheia de altivez, que não se curvava para nada. O pessoal diz: ai, não pisa no meu calo não, que vai ter troco. Não, olha, eu não levo desaforo para casa. Quem aqui já falou isso? Né? Geralmente, quem tem essas manias de falar isso são as baixinhas, né? Não sei se a todas que estão aqui tem isso. Olha a cara dela. Glória a Deus. O Senhor, Ele quer nos moldar, minhas irmãs. Mas vamos entender os processos, vamos entender o que o Senhor quer fazer através da nossa família. Os inimigos que nós temos não são o lado físico, as pessoas, mas são a natureza deles que vão tratar em nós muitas coisas que às vezes ele diz assim: poxa, mas tu não é crente? Você não é cristã?
Isso serve para a gente poder, peraí, qual é o exemplo que eu estou dando de Cristo na minha vida? O que eu estou fazendo para mim não envergonhar o nome do Senhor quando eu digo que eu sou serva do Senhor? O que eu estou fazendo? Eu estou sendo uma mulher que está se deixando ser transformada? Eu estou sendo aquela mulher que está sendo maleável para Deus tratar o que Ele quiser? Quando a gente vê, irmãs, imaginando, se todas nós pudéssemos ir realmente numa olaria e ver o processo do barro, o processo do vaso, e o último estágio é esse fogo, vai queimar mesmo, são as provas, e quando a gente chega nesse momento do fogo, irmãos, é ali, é para ver onde é que está a nossa fé, aonde que está o nosso coração, aonde que está a nossa vida firmada. Cada uma de nós aqui já passamos por processos de ser quebrada, de ser amassada, de ser moldada, de ter o tempo de secar, como a Pri passou ontem o processo para a gente, e também de ir para o fogo. Que estágio que você está? Qual é o momento da tua vida que hoje, nesse retiro, você está? Você já deixou Jesus te quebrar? Ele já te mostrou onde é que você precisa deixar Ele mexer? Onde Ele precisa jogar essa água e trazer, tirar as impurezas, as pedrinhas, as farpas, as folhinhas, tirando tudo aquilo que pode quebrar esse vaso. Você já deixou Jesus fazer isso? Ou você ainda está resistente para aquilo que Deus quer formar em você? Nós precisamos se deixar ser transformada, ser mudada e moldada, deixar o Senhor nos refazer. E só se refaz algo depois que se perde, depois que se quebra, depois que se esmiuça. Porque quando quebra, nunca mais você consegue encontrar o mesmo lugar para poder juntar. Às vezes você cola com super bonder, mas fica uma frestinha, não fica 100%. Mas isso aí vai fazer o quê? Nunca vão dar valor para aquele vaso. Nunca. Porque ele deixou de ser original. Mas quando ele é quebrado, aí o Senhor vai, molda de novo, joga água e mexe de novo. E ele faz aquele vaso novo. Aquele vaso vai ficar em lugar de destaque. Então, nós somos esses vasos. Nós somos essas mulheres que se deixam ser moldadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E eu quero que você saia nessa tarde com essa palavra. Senhor, que o meu marido seja essa ferramenta para me mudar, para me moldar. Se os meus filhos são essa ferramenta, que eu possa entender, Senhor, e mudar por amor do Senhor e por amor dos meus filhos, para eles não sofrer e passar o que eu já passei. Se eu sou sogra, olhar com mais carinho, me colocando no lugar da nora, não me metendo no casamento dos filhos, deixando eles viver a vida deles, errando, acertando, criando os filhos do jeito que eles quiserem. Quando eu não morava aqui e Israel e Priscila eram pequenos, que eu vinha visitar o Israel e a Isabel, a gente chegava, a Priscila dizia, pode estragar, tia, depois eu conserto. Então, esse consertar, eu sabia que ia ter vara, né? Então, eu vigiava muito, mas quem estragava não era eu, a Pri está aqui de prova, era o Itamar. Sempre foi o Itamar. Sempre. O Itamar, como a Priscila diz, é a sogra da relação. Graças a Deus, eu não tenho esse título. Porque ele pega mais no pé das noras do que eu como sogra. Vocês acreditam nisso? Ele é desse jeito. Mas ele não faz por maldade, gente. É porque ele é um avôzão. Itamar é um avôzão. Ele estraga mesmo os meninos, as crianças, tudo. De tanto amor, de tanto carinho, de tanto elogio. E a Isabel, meu Deus do céu. A Isabel
para ele é assim, é um sol que ilumina onde ela está, ele enche ela de elogio, e o Israel então, e Caleb, ela, não é Isabel? A Isabel, Jesus amado, Itamar, só falta colocar ela no pedestal, de tanto que ele é apaixonado nela. E o Israel como a Priscila disse que ele é o preferido, né, Pri? Tá lá com o avô dele. Não, não é o preferido, mas tá lá com o avô dele. Mas eu queria deixar essa palavra para você. A família é é a nossa casa do oleiro. Se deixe ser mudada, observando essas ferramentas que Deus tem colocado nas nossas vidas para que a gente mude. Não saia daqui pensando, foi só aonde, não é nada disso. Não, irmãos, presta atenção a partir de hoje às atitudes do seu esposo, que ele fala, que ele faz para despertar em nós a sermos um vaso de honra para o Senhor. Presta atenção nas repetições que seus filhos fazem, que mostra quem você é ou quem você era. Quem tem nora aqui, presta atenção se você não está indo além para não passar os teus limites. E também vice-versa, né? Se você é nora que está aqui, entenda também a sua sogra, que ela não foi perfeita, não vai ser. E lembre-se, você vai ser sogra, né? Então cuida com o que está plantando, para você colher lá na frente, quando tiver as suas noras, que isso aí é muito importante. Amém? Vamos ficar de pé.